Apoio cultural, clínica, algo mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, vários profissionais para lhe auxiliar, para fazer você ter uma saúde maravilhosa. Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Programa Viva Ubuntu, um programa lindo da TV Santa Maria para você, para que você conheça a nossa comunidade negra de Santa Maria. Afinal de contas, homens e mulheres que fazem Santa Maria ser a Santa Maria de todos e todas nós, que faz Santa Maria ser uma cidade cosmopolita, que faz a Santa Maria ser a cidade de cultura. E aonde está a cultura negra? Aonde está o nosso pertencimento e a nossa contribuição para as artes, para a cultura, para a religiosidade, para a economia, porque afinal de contas, né, nós somos economia produtiva que faz Santa Maria crescer. Hoje eu tenho uma pessoa extraordinária que eu venho acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook. Eu ia dizer que é a dona Marisa Carvalho. É que não tem como tirar o dono, eu até tento. Ah, dona Marisa, muito obrigada. Ou então, professora Marisa, por ter aceito vir conversar conosco aqui no Viva Ubuntu. Eu acompanho um pouquinho assim da sua agitação e acho lindo, lindo o seu trabalho. A senhora sabe que olhando para a senhora, eu me identifico e me vejo daqui a uns anos, né? Quiçá com essa força, com essa garra e com esse dinamismo que a gente vê a senhora trabalhando nas suas ações. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Dona Marisa, família daqui de Santa Maria? Sim, a família daqui de Santa Maria. Somos todos daqui de Santa Maria mesmo. Olha só, família grande? Grande, família grande, vai diminuindo assim ao longo do tempo, sabe? Mas é uma família grande, assim, tios, primos. Já irmãs, somos duas, eu e a minha maninha, mas o resto, assim, é bem grande, é numeroso. Inclusive o número de filhos, né? São 4. Tá certo. Dona Marisa, e aqui dentro, a senhora viveu a sua vida aqui em Santa Maria. A senhora percebe Santa Maria como, a senhora gosta de morar aqui? Eu amo Santa Maria, eu amo a minha cidade. Apesar assim de estar faltando muitas coisas, muitas ações sociais, um olhar mais apurado para a periferia. Santa Maria é uma cidade de cultura, mas eu acho que precisa cuidar mais da cultura de Santa Maria, porque nós temos coisas maravilhosas, coisas lindíssimas em Santa Maria, assim, que não aparece, que fica escondidinho pela falta de incentivo, enfim. Mas eu amo Santa Maria, assim, e eu, assim, torço, vibro para um dia que a minha Santa Maria desabroche com toda essa beleza que ela tem, e possa saltar aos olhos de todas as pessoas, assim, porque ela é uma cidade muito linda, ela é uma cidade muito acolhedora. Então, tomara que num futuro não tão distante, nós tenhamos gestores que possam olhar para essa singularidade que Santa Maria é. E eu observo assim, ó, teve um período, por exemplo, eu morava em Santa Rosa, né? Eu vim para cá porque meu marido veio trabalhar no UFSM. E aí, lá a gente pensava assim, ó, eu precisava de alguém, movimento negro. Aonde que eu vou procurar um professor, um palestrante? Porto Alegre, ou então Santa Maria. Pelo menos para mim me parecia, sabe, assim, essa efervescência. E daí eu entrei em contato com o Museu 13 de Maio, aqui, e o João Heitor foi a Santa Rosa dar palestra. A senhora vê essa Santa Maria, a senhora chegou a acompanhar esse movimento negro em Santa Maria, mais forte, seja dos clubes sociais, seja dos projetos? Eu acompanhei assim mais de longe, né? Esse movimento, assim, eu não me inseri nele de uma forma assim bastante ativa.
Mas assim, o que eu pude assim acompanhar, o que eu pude fazer, eu participei, enfim, de uma forma diferente, né? Eu já não tenho aquele perfil que a minha filha tem, né, de fazer determinadas lutas. A minha forma é uma maneira diferente, talvez muito acanhada. Deveria ser mais... Não, mas é importante, aguerrida, né? Não, imagina. Mas eu acompanhei de uma certa forma, a gente ajudou a fortalecer, no sentido que nós fomos... fazendo propaganda, dizendo que ele existia, inclusive levando assim para dentro da escola, isso, né? Assim, o que também o que esses projetos também nos proporcionavam, nós inseríamos na nossa prática pedagógica e nós acompanhamos, mas ainda tem que fortalecer mais. Ainda tem que fortalecer. Precisa fortalecer mais. E eu vi mais assim, quando eu senti o movimento negro em Santa Maria bastante forte, foi com a juventude. Foi com o movimento Juntas, né? Isto, que daí eu vi as meninas, elas se reuniam lá em casa, na minha área, para fazer para fazer os cartazes. Os cartazes, isso, né? E a área era grande, então eu vi elas tendo algumas discussões que até então eu não havia tido. E eu comecei a ter algumas percepções que eu não havia tido até então. Então daí foi aí que eu comecei a me alertar de uma maneira mais consciente para determinados problemas, que apesar de ser negra, algumas coisas ainda não tinham caído a ficha. Eu só sabia que era importante, extremamente importante, tu valorizar o negro, nós nos valorizarmos, nos impormos numa sociedade, né, mostrar o valor que nós temos, mas algumas coisas ainda não estavam muito claras. Então, com o pessoal jovem, eles estudando, eles lendo, eles contando histórias e trazendo referências de autores que eu até então também desconhecia, eu digo, gente, o universo negro é mais lindo do que eu imaginava. E eu disse assim, eu sou uma mulher negra. Então eu comecei a estudar, comecei a ler, assim, a história de algumas mulheres negras na música, na literatura, e eu vi, gente, é riquíssimo, é maravilhoso, né? Então nós estamos nessa luta ainda. Estamos nessa luta. E acredito que vai ser uma longa jornada. Uma longa jornada, com certeza. E como é que foi a professora Marisa? Como é que é essa mulher professora? A vida inteira professora? A vida inteira professora. A professora Marisa passou por muitas fases. Algumas fases eu não gosto muito da professora Marisa, porque era uma professora assim, muito autoritária. Aí, a partir do momento assim que aquela minha forma de ser não estava fazendo bem para mim, então eu comecei a mudar. E eu descobri um outro universo diferente dentro da profissão, né, de troca, de partilha, e eu adoro ser professora. Eu amo ser professora, principalmente de alfabetização. Alfabetização, assim, é o meu chão, é o meu xodó, é o que eu gosto, é por onde eu consigo transitar com facilidade, é onde eu consigo ser mais criativa, é na alfabetização. Gosto também da língua portuguesa, também, né? Mas, assim, para exercer a profissão de uma maneira extremamente apaixonada, é a alfabetização. É a alfabetização. A senhora sabe que eu tive medo da alfabetização. Eu sou professora de 1ª a 4ª série do antigo magistério, que na época, também não é época, quem pensava vai dizer que, né, faz 300 anos atrás, foi ali. Foi ali. Eu me formei no normal em 77. Foi ali. E aí no normal, exatamente esse curso que eu fiz, o normal, aprendia de 1ª a 4ª série, né? Isso. E daí para o jardim e o pré tinha que ter uma outra habilitação. Isso, era diferente. Mas eu vou ser sincera para a senhora, eu fiquei com tanto medo de alfabetizar, da criança sair com lacunas na alfabetização que ia seguir, porque eu achava que eu tinha lacunas, principalmente eu escrevo muito bem, mas a minha ortografia não é boa, eu tenho que estar sempre me corrigindo. E aí, então eu ficava pensando assim, mas aí a criança que passar por mim vai
a vida inteira, né, com essa lacuna. Então eu não fiz nem estágio com alfabetização. Eu fiz no terceiro ano, na época do terceiro ano que eu fiz estágio. E na minha família era uma família de professoras. Então eu tinha a professora Marisa, que inclusive era igual, né, seu nome. A Marisa era minha madrinha. E ela era alfabetizadora. Durante muitos anos em Santa Rosa teve um ranking das alfabetizadoras. Não sei se hoje em dia ainda existe isso, mas ela era das primeiras alfabetizadoras do município. E eu tive medo. Então, a senhora vê, né? Eu tive medo de alfabetizar. A minha escola normal, ela não me habilitava a trabalhar com o primeiro ano. Era do segundo ao quarto ano. Então, nós tínhamos que fazer um curso específico ou então fazer a pedagogia. E eu acabei fazendo alguns cursos e por necessidade da escola, eu fui alfabetizar. E deu certo. E eu comecei a alfabetizar, me apaixonei pela alfabetização a partir da minha experiência alfabetizadora. Eu me lembro dela até hoje. Eu me lembro do Olavo e da Hélida, eu me lembro da Zazá. Olavo e da Hélida. Zazá que tu não imagina. Verdade, o Olavo e a Hélida. Olavo e a Hélida. Aí, assim, nossa, era muito complicado para mim. Daí, nada daquilo fazia lógica para mim. Sabe, não fazia sentido para mim. Eu disse, como é que eu vou aprender a ler e escrever desse jeito? Então aquela metodologia que me era proposta não estava me resolvendo, não estava dando certo. Aí veio uma outra professora, aí eu vi que ela usou uma coisinha diferente, daí eu já consegui me entender, foi aí que eu comecei, deslanchei assim na minha alfabetização, consegui entender a alfabetização. Aí a partir daí eu comecei a pensar, não, mas essa metodologia, para quem não tem uma memória boa, não serve. Não serve. A alfabetização, ela tem que partir de um outro viés que não seja a memória. Né? Então, por isso eu me tornei uma alfabetizadora e por isso que eu amo alfabetização. E depois que a gente fez os estudos com a professora Esther Pilar Gross, então daí, nossa, daí é paixão para a vida toda, né? Mesmo que eu ainda não esteja exercendo, assim. E ficou se aposentou com 30 anos de colégio. Sim, dei alfabetização 28 e na outra escola do município eu me aposentei com 35 anos de trabalho. Meu Deus do céu, foi longe. Fui longe. Foi longe. Mas é que é difícil largar a escola, né, prof? É difícil. Eu me lembro quando eu me aposentei do estado, nós éramos um grupo de 3 alfabetizadoras e nós trabalhávamos muito juntas. Aí uma colega se aposentou compulsoriamente e a outra colega estava com o esposo doente, daí ela então já estava no tempo, ela resolveu se aposentar. Daí ela me convenceu também que eu deveria me aposentar, porque já estava na época mesmo que eu queria, né? Eu confesso que no primeiro momento eu me arrependi, porque foi muito difícil, né, eu deixar os meus alunos, né, os meus alfabetizandos, assim. Mas depois foi tranquilo, né? Foi tranquilo, mas foi difícil, assim, no começo foi difícil, assim, nossa, eu vou deixar esse universo, um universo que eu gosto, e foi um universo, assim, que a vida inteira eu fiz pesquisas, eu não, né, sempre procurando, assim, coisas novas, me atualizando, tudo, né, e vendo os resultados, assim, alunos, assim, que não vai ser alfabetizado nunca, né, as pessoas diziam, né, e quando eu vi o aluno estava alfabetizado, então, assim... É fantástico. Né? É fantástico. Eu acho que a área da educação, o doar-se ao outro, eu acho que isso também, pelo menos para mim, aparece muito assim da senhora. A senhora é essa pessoa que normalmente se doa para os outros, está a serviço das pessoas? Eu me dou para os outros, mas não esqueça de mim. Porque senão eu não vou ter nada para doar, né? A partir do momento que a gente esquece da gente para se ocupar só do outro, a gente não tem mais nada para doar, né? Como o amor, né? Tu tem que se amar para poder amar o outro, né? Então eu dou tudo aquilo que eu posso e que eu acho que não vai ser em excesso, ou seja, que não vai me causar um sofrimento, que não vai me causar dor, desconforto. Está à disposição. Está à disposição. Ah, que lindo. Bom, nós vamos fazer um intervalinho, mas a gente já volta. Certo. A gente já volta. Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Estúdio Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento.
Encrespando Estética Capilar. A beleza é o bem-estar dos seus cachos. Avaliação, detox, revelador de cachos, nutricortes, transformação de cachos. Você vai ficar linda. Clínica Algo Mais, multiprofissional. Psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais. Profissionais excelentes e comprometidos para cuidar da sua saúde. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Desmatamento? O que é que eu tenho a ver com isso? Parou, né? Sai da cadeira, suja a mão de terra. Vamos começar esse reflorestamento? Nós. Faça Florescer Floresta. Vem fazer parte desse movimento de reflorestamento. Voltamos com o programa Viva Ubuntu e hoje conversando com a professora Marisa Carvalho. E aí a gente divagou um pouco, né, Prof. Marisa, sobre a noção da alfabetização e o quanto é isso importante. E nos bastidores a gente continuou falando, né? E a senhora estava me falando do seu magistério, quando a senhora fez o magistério. Meu magistério foi um curso assim que eu simplesmente amei. Eu fiz na escola Olavo Bilac, eu amei meu magistério. Assim, foi uma oportunidade única que eu tive de descobrir assim as minhas potencialidades. Assim, eu tive também assim a oportunidade de no magistério superar uma timidez que eu tinha muita vergonha de falar em público. Eu era daquela que não levantava o dedo, levava a dúvida para casa. E a escola normal me proporcionou esse despertamento, né? E também essa possibilidade de enfrentar os desafios assim de cabeça erguida. Então eu gostei muito assim da minha escola normal, foi um marco assim muito importante para mim. Assim. Não, mas e normalmente assim eu reconheço assim que o magistério para mim foi fundamental. E eu que fiquei com essa coisa assim, pá, mas eu vou alfabetizar, vai dar certo, vai. Eu tinha um medo, sabe, de não prejudicar a criança. Exato. A ideia, eu me encontrei no magistério superior. Aí sim, como professora de adultos, aí a coisa foi. Mas para criança eu fiquei com medo, É que cada um tem as suas peculiaridades, né? Então... Dona Marisa, e depois do magistério, a que a senhora foi se dedicar? Depois de aposentada? Gente, eu achei assim, agora eu vou dar uma descansada. Descansado, que nada. Aí tu arranja muitas coisas para fazer. Daí complica. Porque quando tu estás trabalhando, tu tem horário, né? Tu sabe que tu tens que fazer aquilo. Mas quando tu estás aposentada, as demandas vão chegando e o teu olhinho vai brilhando e tu vai assumindo. E daí é uma coisa aqui, daí outra coisa ali, quando tu vê assim, tu tá com o tempo todo tomado e daí tu já não sabe assim, mas meu Deus, o que é isso? Mas a primeira coisa que eu escolhi após me aposentar e me dedicar, foi fazer um trabalho melhor dentro da minha religião. Olha só. Trabalhar mais para que eu também possa aprender melhor, que um dos pressupostos da doutrina espírita é o autoconhecimento. E tu faz esse autoconhecimento através do conhecimento que ela te proporciona, né? Então, quanto mais tu estuda, quando tu mais sabe, mais libertador é o teu processo, isso é em todas as áreas, né? Então eu procurei me dedicar mais tempo, né, para os projetos da minha casa. A minha casa é uma casa pequena, não tem tantos projetos sociais, mas aquilo que a gente pode fazer dentro das nossas possibilidades, nós estamos fazendo, e como somos poucos, então daí a Marisa, onde tem alguma coisa, a Marisa está lá metida, né? Então é evangelização, são exposições doutrinárias, são grupos de estudos, né? Então... E a sua casa espírita é aonde aqui em Santa Maria? Como é que é o nome? Sociedade Espírita Irmã Rolica.
E por que é esse nome? Esse nome é um nome assim muito bonito, muito interessante. Ela não nasceu, eu acho que a dona Irmã Rolica nasceu em Santa Rosa, me parece. Olha. Me parece, se eu não estou enganada, ela nasceu em Santa Rosa. Maria José de Albuquerque era o nome dela. E ela era trabalhadora da Sociedade Espírita Francisco Costa, né, que passou a ter esse nome depois. E Irmã Rolica era o apelido dela. Ela era uma médium receitista. Então, médium receitista, e ela é lavadeira, era a profissão dela, era ser lavadeira. Então, ela fazia as receitas para as pessoas que chegavam, que não tinham recursos, vinha pessoas de fora, de São Pedro, dos lugares assim mais próximos, né? E ela já tinha na casa dela um lugarzinho assim com as homeopatias que eram doadas pelos laboratórios, né, de Santa Maria, enfim. Então é uma história muito linda da nossa Irmã Rolica, uma história de humildade e uma história assim de muito trabalho, assim, de muita luta, porque geralmente assim as casas espíritas colocam o nome já de isso, né? Não, mas ela é uma história assim, é uma história nossa. Exato. Ela é uma história nossa, uma história do povo, assim, né? De muitas pessoas, assim, de muitas vidas, assim, a história da nossa Irmã Rolica. E esse estar na casa espírita, esse doar-se ao kardecismo, já vem de família ou foi a senhora que foi buscar essa vertente? Não, ele já veio de família, né? Da minha avó. A minha avó, minha referência de mulher para a vida toda, já veio dela. Desde pequenininha que eu me conheço, a gente subindo a Visconde de Pelotas, ela nos levando para a casa espírita, né? E depois nós seguimos. Eu acho que eu também tenho essa noção da minha avó, né, do que a avó preceitua pra gente, né, qual é o caminho. E isso eu acho tão fundamental, porque independente da pessoa que for, qual é a sua espiritualidade? O quanto a espiritualidade nos fortalece para o dia a dia, né, professora? Como que essa espiritualidade se dá em mim, que eu possa fazer os meus afazeres, que eu possa trabalhar, que eu possa... Então, a noção de fé. Exatamente. Qual é a noção de fé? Para tu enfrentar as suas dificuldades, né? Tu ter a certeza que aquele momento difícil é só aquele momento difícil e que tu tem que superar aquele momento aprendendo o melhor que tu pode com ele para ele te fortalecer para o futuro. E de repente até tu nunca mais passar por uma situação como aquela porque tu aprendeu com aquela situação. Então se tu tens uma espiritualidade, tu consegues passar por isso, senão fica muito mais difícil. Tu acha que o mundo é ruim, que tá tudo errado, enfim, né? Mas se tu tem uma espiritualidade, tu vai entender que é um momento só. Tá difícil? Tá difícil. Né? E tu vai conseguir perceber também os outros momentos felizes que tu está tendo, ou que já teve e que tu podes ter, né? Não, e que tu não é só no mundo. Exato. Não é só, tu tem quem está contigo, tu tem, eu acho muito bonito e eu acho assim, a noção do apego, não do apego negativo, né, mas de tu ter um recurso, de tu recorrer a alguém, tu ter a quem recorrer, e muitas vezes esse ter a quem recorrer é a nossa espiritualidade. É a nossa espiritualidade, é a nossa espiritualidade, saber que tu não está sozinho naquele momento, que tu jamais está abandonado, né, então a espiritualidade, assim, é algo assim muito importante, ela é um norteador para mim, né? Quando parece, né? Ou então quando vai sair daqui de dentro uma Marisa que não é adequada, a espiritualidade também ajuda a direcionar essa Marisa para o lado correto, né? Que lindo. Muito obrigada. Viu, prof. Marisa terminou, é rápido. Muito obrigada por ter vindo, por ter compartilhado conosco as suas vivências, o seu olhar de mundo, essa, eu vou lhe dizer assim, ó, essa coisa tão linda, tão bonita de ser e de estar. Muito obrigada. Obrigada. Você que nos acompanhou, por gentileza, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, dê o seu joinha, deixe o seu comentário, a sua sugestão. Você sabe que você é sempre muito bem-vinda, nesse espaço, e aqui a gente está dedicado para lhe trazer um conteúdo de excelência, um conteúdo que possa agregar no seu conhecimento, né? Então, muito obrigada pela sua presença. Viva Ubuntu, Marisa. Viva Ubuntu.
Apoio cultural, clínica, algo mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, vários profissionais para lhe auxiliar, para fazer você ter uma saúde maravilhosa. Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento.